Paz do Senhor, meus irmãos. Então, essa semana nós vamos começar de forma diferente. Vou deixar uma mensagem para os irmãos dentro do Evangelho de Deus, né? Que nós não podemos nos desligar da presença do Senhor. Então, vamos começar de um princípio, e de um princípio bíblico também. Lá em Gênesis, a mensagem vai ficar mais ou menos assim. Deus criou os céus e a terra, e tudo o que nela há, e Ele colocou tudo em seu devido lugar, de forma que, se o homem mexer nessas coisas de Deus, tirar do lugar em que Deus colocou, elas acabam perdendo seu equilíbrio. Nada diferente do que temos visto, né? Vamos utilizar dois exemplos bem clássicos. Deus criou a árvore e plantou essa árvore na terra. Criou o peixe e colocou o peixe na água para que vivesse. De forma que, se tirar a árvore da terra, ela morre. Se tirar o peixe da água, ele morre. Sem a terra, a árvore não vai sobreviver, e sem a água, o peixe também não vive. Aí, Deus criou o homem e disse assim, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, parte do capítulo diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. De forma que, assim como a árvore fora da terra e o peixe fora da água morrem, o homem também fora de Deus morre. Fora do habitat natural, de uma forma ou de outra, todos morrem, pois a essência de vida é tirada deles. A essência da nossa vida tem nome, e é um nome, acima de todo nome, um nome que tem poder, o nome de Jesus. Poder de curar doentes, poder de ressuscitar mortos, poder de expulsar demônios. Há um texto bíblico que diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Já sabemos que Jesus diz para eles, né? Nunca vos conheci. Esses falsos profetas expulsavam demônios e faziam milagres somente clamando o nome de Jesus. Resumo: enquanto estivermos ligados com Cristo, estaremos vivos. Fomos criados para viver na presença dEle. Se nos desligarmos dEle, morremos. Pois é apenas nele que a vida existe. Amém? Lembramos que a água sem o peixe continua sendo água. O peixe, a árvore sem a terra continua sendo terra. Deus sem eu e sem você continua sendo Deus. Que nós possamos ficar ligados em Cristo. Ele é a nossa essência de vida, Ele é a fonte da nossa vida. Amém? Que nós possamos ficar ligados também, irmãos. Inclusive, não somente ligados nessa vida, mas na vida espiritual. Ficarmos ligados o tempo inteiro, ligados em quem nós somos e o que nós viemos fazer aqui na terra, do que Jesus tem nos dito para fazermos. Não vamos nos desligar de Cristo não, tá bom? Principalmente, também peço aos irmãos que possam observar o estudo que nós estamos deixando aqui, os vídeos. Alguns irmãos às vezes não estão acompanhando, então eu peço
que os irmãos possam acompanhar o estudo, porque de qualquer forma, de uma forma ou de outra, ele está sendo muito edificante para nossas vidas, para que nós podemos permanecer na presença do Senhor Jesus. Amém? Então vamos à leitura de 1 Tessalonicenses, nós temos de 13 ao versículo 20, de 13 ao 20, porque nós fizemos do 1 ao 12. Mas eu vou ler do 1 ao 20 por um seguinte motivo. Eu encontrei uma tradução muito legal, muito boa, muito fácil de compreender, que de repente nem precisaria discernir nada. A tradução por si só já vai falar bastante sobre esse capítulo 2, esse capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 2. Amém? Então vamos à leitura dessa tradução que eu trouxe para vocês. 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 20. Eu vou na minha versão, vocês acompanham na versão que vocês têm aí. Amém? Então vamos lá. Versículo 1. Certamente vocês sabem, irmãos, que a nossa visita a vocês não foi sem resultados. Versículo 2. Pois embora tivéssemos sofrido e sido maltratados em Filipos, como sabem, reunimos coragem com a ajuda do nosso Deus para lhes falar as boas novas de Deus diante de muita oposição. 3. Pois a exortação que damos não vem de erro, nem de impureza, nem é enganosa. Mas, visto que Deus nos aprovou para sermos incumbidos das boas novas, assim falamos para agradar não a homens, mas a Deus que examina o nosso coração. De fato, vocês sabem que nós nunca bajulamos ninguém, nem usamos de fingimento com intenções gananciosas. Deus é testemunha. Nem estivemos buscando glória de homens, não. Nem de vocês, nem de outros, embora pudéssemos, como apóstolo de Cristo, ter posto sobre vocês um peso financeiro. Pelo contrário, nós nos tornamos meigos entre vocês, como a mãe que amamenta e cuida eternamente dos seus próprios filhos. 8. Assim, tendo terno amor por vocês, estávamos decididos não só a lhes transmitir as boas novas de Deus, mas também a lhes dar tudo de nós, porque vocês vieram a ser muito amados por nós. 9. Vocês certamente se lembram, irmãos, do nosso grande esforço e trabalho árduo. Nós trabalhávamos noite e dia para não sermos um peso financeiro para nenhum de vocês ao pregar-lhe as boas novas de Deus. 10. Vocês são testemunhas, e Deus também é, de como nos comportamos de maneira leal, justa e irrepreensível em relação a vocês, crentes. Vocês também sabem que nós exortávamos, consolávamos e aconselhávamos a cada um de vocês, assim como um pai faz com os filhos, para que prosseguissem andando de um modo digno de Deus, que os chama ao seu reino e glória. De fato, é por isso que também agradecemos a Deus incessantemente, porque quando receberam a palavra de Deus, que ouviram de nós, vocês a aceitaram, não como a palavra de Deus, mas pelo que ela realmente é. É a palavra de Deus que também atua em vocês, crentes. Corrigindo uma frase que eu falei, vocês aceitaram não como a palavra de Deus, não, como a palavra de homens. Não como a palavra de homens, mas pelo que ela realmente é, a palavra de Deus, que também atua em vocês, crentes. 14. Pois vocês, irmãos, se tornaram imitadores das congregações de Deus na Judéia, que estão em reunião com Cristo Jesus, porque vocês sofreram às mãos dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que eles também estão sofrendo às mãos dos judeus. 15. Que até mesmo mataram o Senhor Jesus e os profetas e nos perseguiram. Além disso, eles não estão agradando a Deus e são contra os interesses de todos os homens. 16. Visto que tentam nos impedir de falar às pessoas das nações para que elas se salvem, desse modo, eles continuam completando a medida de seus pecados,
mas por fim a ira dele os alcançou. 17. Nós, irmãos, quando fomos separados de vocês por pouco tempo em pessoa, não no coração, tínhamos um grande desejo de vê-los pessoalmente e assim nos esforçamos muito para fazer isso. Por essa razão, queríamos ir visitá-los. Sim, eu, Paulo, tentei não só uma vez, mas duas. Contudo, Satanás bloqueou o nosso caminho. 19. Pois qual é a nossa esperança, alegria ou coroa de exultação perante nosso Senhor Jesus na sua presença? Não são realmente vocês? Não são realmente vocês? Vocês certamente são a nossa glória e alegria. Assim escreveu o apóstolo Paulo. Palavra magnífica, palavra que vieram do trono de Deus. Palavra de apóstolo Paulo, inspirada, que foi inspiração do Espírito Santo. Amém? Está aí a palavra do Senhor. Ainda dentro dessa linha de pensamento de manter a palavra verdadeira fixada no coração dessa igreja, o apóstolo Paulo prega nesses versículos finais, nesse capítulo 2, que a igreja deve acatar a palavra de Deus. E é exatamente isso que os pastores fazem na igreja. Trazem a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, para que fique implantada no nossos corações, para que possamos permanecer no caminho de Cristo. Amém, gente? Paulo também vai mostrar quão grande é o amor que ele tem por eles. E Paulo explica isso no versículo 20, que no finalzinho diz assim, na verdade vocês sois a glória e o gozo. Quer dizer, eles eram a glória deles porque eles conseguiram implantar a palavra do Senhor no coração deles e eles creram e se transformaram em verdadeiros crentes. E com o coração totalmente agradecido que Paulo diz essas palavras. Paulo relata aos irmãos as suas lutas e tribulações na pregação do Evangelho de Jesus. Sua intenção era ao fazê-lo, não é a ganância ou o desejo de glória pessoal, mas sim cumprir sua vocação e agradar a Deus que os chamou. Por que Paulo fala sobre ganância aqui nesse capítulo? Porque anteriormente, esses mesmos judeus, esses mesmos gálatas, criaram esse insulto a Paulo para que pudesse frear o Paulo, dizendo que Paulo estava com maus intenções, se utilizando do Evangelho de Deus. Então ele se defende, em todo o tempo ele está se defendendo até aqui. Paulo faz questão de destacar que não foi um peso para a igreja, não permitiu que a ganância dominasse, trabalhou noite e dia para não sobrecarregar os humildes irmãos de Tessalônica. Ao saber que os tessalonicenses estão enfrentando oposição, Paulo os encoraja a perseverar. Ele relata como o exemplo deles tem sido importante para o crescimento da fé de outras igrejas e do reino de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, ele está falando o seguinte, que o exemplo que eles estavam dando estava sendo importante para o crescimento da fé daqueles gálatas, tanto naquele local quanto em outros locais. E essa também é a nossa função, para que com o nosso testemunho de vida de como crentes, nós possamos ser importantes também para o crescimento da fé em Deus para outras pessoas. Amém? Porque sem fé, impossível agradar a Deus. Ele encerra dizendo o quanto gostaria de visitá-los. Paulo sentia prazer em estar com os irmãos e fazer parte do dia a dia da igreja. E esse também tem que ser um dos nossos maiores prazeres, estar em comunhão com os irmãos. E em breve nós vamos estar todos juntos na igreja. Estamos já voltando aos poucos, né? Mas aí a gente está intercalando, né? Vai, não vai, vai, não vai. Vai um dia, vai amanhã, não vai à tarde. Né? Então, dessa forma, a gente tá com pouca comunhão ali, os irmãos todos juntos. Mas em breve nós estaremos juntos novamente, como antigamente era. E a comunhão vai ser magnífica e Deus vai continuar feliz lá no seu trono. Amém? Está aí o estudo desse capítulo 2. Semana que vem a gente já entra no capítulo 3. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tá bom? Então vamos encerrar com a bênção apostólica. Que o amor de Deus,
e as doces consolações do Espírito Santo e a graça de Jesus Cristo estejam sobre todos os irmãos que estão na face da terra, que estão nas igrejas, que estão observando esse vídeo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los e me abençoar a mim, minha casa e a casa dos meus irmãos também. Amém e amém. Até a próxima semana.